Olá, hoje o programa Educação Brasileira vai mostrar um tipo de agressão que está presente em praticamente todas as escolas de praticamente todo mundo, o bullying e a sua mais nova versão, o cyberbullying. Nossas convidadas estudam esse assunto, a antropóloga Carla Cristina Garcia e a psicóloga Maria Isabel da Silva Lemos. Tudo bem com vocês? Obrigado por terem vindo aqui até o programa Educação Brasileira. Então, acho que a primeira pergunta que a gente faz quando fala sobre bullying e tal, é por que ele está mais evidente hoje? Porque hoje a gente fala, tem estudos, a universidade estuda, né? Mas até muito tempo atrás ele era uma coisa normal nas escolas e ninguém falava, parece que a gente tinha medo de falar sobre o assunto. O que vocês podem nos ajudar a entender esse fenômeno? Hein, Isabel? Acho que a mídia vem dando uma atenção bastante grande desde esses casos que resultaram em assassinatos em massa, né, da década de 90. Quer dizer, você tem razão que o bullying deve ter sempre existido, a gente não tem registro. Provavelmente, eu não sei sempre, mas... Mas todas as pessoas adultas, em geral, contam de ter presenciado ou ter sofrido. Agora, eu acho que é importante a gente também não magnificar o fenômeno, né? Porque com isso você pode vir a banalizar ele. Então, tem que prestar atenção que ele tem características muito peculiares, de repetição, de um tipo de vítima que não sabe se defender e de um agressor que é inteligente, que sabe captar como ferir, como atacar, uma plateia que é conivente, quer dizer, tem uma série de características. Não sei o que você diria. Eu acho que é importante a gente ressaltar isso, porque senão a gente pode tornar impossível a convivência na escola. Qualquer briga vira bullying. Então, nesse sentido a gente acaba, por exemplo, por não perceber quando efetivamente o bullying está acontecendo, que pode ser fatal, ou seja, a pessoa que sofre bullying pode se suicidar, enfim, pode acontecer alguma tragédia muito grande, daquilo que é a brincadeira de mau gosto. Sim, Mas a recorrência, quer dizer, a maneira como o agredido vai sendo assediado, primeiro por um e depois pelo efeito dominó, quer dizer, a escola inteira, todo dia, o tempo todo, vai agredindo aquela pessoa com palavras, com fofoca, etc. Aí sim você tem um fenômeno importante que precisa ser analisado, precisa ser a comunidade escolar, a família, enfim, todo mundo tem que estar atento para a gente ter maneiras de acabar com isso, né? Mas essa é uma questão que a gente precisa realmente fazer uma separação, né? Mas às vezes, por exemplo, quando o agredido, ele sofre aquela agressão, ele não quer levar aquilo para fora da escola, ele acha que pelo menos está restrito, ele tem vergonha do que acontece. Então ele acaba escondendo, ele acaba se fechando, né? Sim, porque ele se sente incompetente. Ele tem toda a razão de porque não na querer. Verdade, ele é incompetente porque ele não reage. Ele não sabe, não sabe como reagir. Exatamente. Eu tenho um colega que diz que tem um componente de participação da vítima, que às vezes ele não entende que no início que aquilo vai se tornar uma agressão. Então ele ri. E aí ele meio que compactuou com a situação. E eu imagino para o professor que deva ser difícil, principalmente se ele já não está nos primeiros anos do ensino fundamental, porque ele dá aulas. Ele dá aulas isoladas, tá certo? Ele fica é um professor de matemática. Matemática, ele vai lá, fica 2 horas, daí vai para outra turma, ou seja, ele convive pouco com a turma. Então, você conseguir localizar que a agressão é repetida, como ela estava colocando, que aquilo está se prolongando no tempo, que não é uma brincadeira isolada, é mais complicado para esse professor. Ele tem que estar muito atento. E num momento em que ele está lecionando, que ele está preocupado com a compreensão da turma, como é que está evoluindo o conteúdo. A gente precisa olhar o papel do professor dentro de uma circunstância específica também. Mas ele está próximo ali, né, da situação. Está mais próximo que o pai, por exemplo. Com certeza. Ou que alguém da família. Isso. E a escola tem mania de colocar que a família deve educar para a afetividade. A sociedade ocidental, em geral, acha que o afeto é uma coisa menor e que é dever da família educar. E que o papel da escola é educar para o conhecimento, para a ciência, para dominar o conhecimento da cultura. Então, o que vai? Eles delegam para a família. Só que na família, bullying, por exemplo, não é uma coisa recorrente que aconteça. Então, os pais não teriam nem como educar.
Você me entende? Pode ser até numa família que tem um monte de irmãos, assim, pode ser que algum ali sofra um bullying. Sim, mas não é uma coisa tão provável como na escola. É muito mais provável que ocorra na escola do que na família. E aí, até para pegar o gancho, a escola, pensando no senso comum, então a família educa no sentido da afetividade, quer dizer, a educação do sentimento, do afeto, seria a responsabilidade da família, e a educação formal, a educação para a ciência seria da escola. Entretanto, a escola também ensina a convivência social, quer dizer, quando a criança sai de casa para ir para a escola, uma das coisas que ela vai ter que aprender é viver em sociedade. Quer dizer, quando ela é pequenininha, que ela está ali com a mãe, com o pai, com os irmãos, os priminhos e tal. Tudo é aconchego, tudo ali, né? é a família. Quer dizer, você passar a conviver com pessoas que não são da sua família, como é que é viver em sociedade, conviver com as pessoas que não são da sua família, que não são da mesma religião que você, enfim, né, que não são da mesma etnia que você. Isso é a escola que faz. Exato. Quer dizer, então, nessa coisa assim, muito dicotômica, isso é a família, isso é a escola. Né? Acaba prejudicando o entendimento, por exemplo, do senso comum para essas coisas. Ou seja, a escola sim tem que ensinar a convivência social, tanto quanto a família, mas e dependendo do tipo de escola que você está, do grau e etc., você passa mais horas na escola do que em casa. Provavelmente. Então, o professor que tem 30, 40, 50 crianças para ele olhar, várias salas na mesma manhã, no mesmo dia, mas não é só isso, quer dizer, tem pessoas na escola que estão o dia todo, que convivem com os alunos o dia inteiro, a coordenação, enfim. Você tem aí todo um trabalho, e os próprios professores, dependendo do tipo de ensino, estadual, municipal, particular, etc., tem jornada integral, fica lá, tem conselho. Então, eu acho que existem espaços onde o professor, junto com os colegas, com o orientador, podem discutir questões de convivência social na escola, que vai incluir coisas como o bullying, né? E não só o bullying, quer dizer, a própria violência que acontece dentro da escola entre alunos e entre alunos e professores, enfim, e tudo que se refere com essa convivência complicada também entre adultos e crianças, né? Mas a violência e o bullying, quer dizer, eles estão ligados, mas não é a mesma coisa, né? Não, de jeito nenhum. O bullying é um tipo de assédio frequente, recorrente. Com uma mesma pessoa de um mesmo... Pelos mesmos perpetradores, é importante isso. Quer dizer, em geral, você tem uma pessoa que lidera e uma plateia conivente. Que hoje em dia se estuda... Tem essa figura. Sim, a plateia, muitas vezes, ela está lá por medo de ser a próxima vítima. De ser vítima. Exato. Então, ela aplaude, ela fica lá. Mas sem a plateia não existe a graça do bullying, você me entende? Ele precisa ter plateia, porque ele está fazendo aquilo, em geral, para se afirmar, para se mostrar corajoso, engraçado. Para se impor diante da turma. Exato, para se impor por esse caminho, em vez de outro, pela inteligência, pela competência, que seria muito mais desejável, né? Ele se impõe dessa forma. Então, existe todo um acordo implícito, você me entende? Então, você fica aqui, você me aplaude e eu não te atormento. E não precisa ser necessariamente violento, assim, não, pode fisicamente ser não, violento. Exatamente. O perpetrado pelas meninas, em geral, ele é muito velado, inclusive, porque é muito mais difícil de localizar, porque é isolamento social. A menina, por exemplo, a menina é isolada no recreio, ninguém brinca com ela. Corre fofoca a respeito dela. O cyberbullying muitas vezes é perpetrado por meninas. Porque o assédio moral da menina é mais indireto. Então explica essa diferença pra Porque gente. a menina é criada para não ser agressiva, ela é socializada para ser pacífica. Então, o que ela arruma? Formas veladas de agredir, né? Ou então ela se torna assertiva, que seria o desejável. Ela consegue colocar seu ponto de vista sem ser violenta. Muitas meninas são assim, e elas evoluem antes dos meninos nesse sentido. Tá. Agora, porque elas são impedidas de serem agressivas. É visto como condenável, até hoje na sociedade, a mulher agressiva, né? Então, o que elas fazem? Elas aprendem a agredir indiretamente, que é fazer... Com palavras. Com palavras, não convidar para brincar. A menina, inclusive, o aspecto social para a menina é muito importante. É mais importante que para o menino, muitas vezes. Então, a menina, ela aprende a usar essa ferramenta social para dominar o outro. O menino, ele briga muito mais por causa de atividade, de jogo. Isso eu estou falando no primeiro segmento do ensino fundamental. À medida que o tempo vai passando, meninas e meninos vão se assemelhando cada vez mais.
infelizmente, na nossa cultura, vão se tornando mais passivos. Ou seja, eles não sabem se colocar numa situação de conflito e negociar, tentar conciliar. A família nem a escola estão ensinando isso aí. Então, mas aí também agora, o bullying não é isso. Quer dizer, o bullying é gratuito. A pessoa não fez nada para o outro, não entrou em conflito. O agressor localiza aquela vítima, ele vê, é uma pessoa que não vai reagir. Exato, que é frágil e ele escolhe ela. Ele não escolhe alguém que vai reagir. Tem algumas linhas em psicologia que tem peninha do agressor, eu não tenho muita não, porque ele é inteligente, ele é competente, sabe? Peninha do agressor em que sentido? De que provavelmente ele sofre bullying em casa, ele aprendeu a lidar com as coisas dessa forma, ele é problemático. Provavelmente muito normal ele não é, mas eu acho que a gente precisa tratar diferenciadamente a vítima e o agressor. Quer dizer, ele é vítima numa situação, mas é agressor na outra. Mas nem sempre é isso também. Não necessariamente não é determinístico, assim, né? Exato. O agressor, ele vai identificar aquela pessoa que é mais vulnerável dentro da sala, ou enfim, dentro da escola, e dentro daquilo, né, que a gente está chamando de vulnerabilidade, que está sempre ligado, né, que geralmente está ligado àquilo que a sociedade é intolerante de maneira geral. Ele não inventa uma intolerância. Então, ele vai chamar o outro de gordo, o outro de mulherzinha, de feio, o outro de quatro olhos, de quatro olhos, de cegueta, sei lá, inventa os apelidos. Porque tem uma ressonância com o que acontece em termos de violência verbal, enfim, moral, com minorias de maneira geral. Né? E aí... se é negro, se é japonês, Então, isso que ela está falando, eu acho que é importante pelo seguinte, não tem a ver isso de vitimizar o agressor no sentido de dizer assim, não, mas é porque na situação particular da família dele ele é agredido. Não, a gente vive numa sociedade que é cruel em relação àquele que não segue a norma, não segue o padrão corporal, que não segue o padrão estético, a orientação sexual adequada, enfim. Você tem aí um monte de coisas que a sociedade o tempo inteiro está ou fazendo chacota ou colocando mesmo na condição de exceção, e que o agressor, de maneira geral, se a gente for ver, bom, esse caso de bullying está sendo em função do quê? Em função do corpo, em função da orientação sexual, em função do quê? E a gente vai ver que tem a ver com essas coisas que a gente acha, que a gente vai chamar dos abjetos da sociedade, que são as diferenças que essa sociedade intolerante... Quer dizer, então, não necessariamente o agressor está sofrendo isso na casa dele, mas ele está convivendo numa sociedade extremamente intolerante. Então, você dizer, vê se eu entendi, ele percebe da sociedade que existe a possibilidade de fazer essas diferenciações e, com isso, ele se impor sobre o outro. É isso? E, de alguma maneira, ele se coloca do lado dos vencedores, porque, em tese, ele está olhando uma sociedade de classe, com dominados e dominantes, e ele está percebendo que o que domina é aquele que é homem, que é branco, que é magro, que é alto, e ele quer se colocar nesse lugar. Né? Eu estou falando mesmo isso no masculino, mas mesmo que não seja. E identifica dentro de um grupo social, da convivência dele, alguém que se encaixa naquele que pode ser humilhado, vamos dizer assim, né? E aí a coisa vai. Então, eu acho que isso é bem importante na hora da gente pensar os casos, né, de singularizar a questão. Quer dizer, como é que esse agressor tem convivido? Porque senão fica aquilo de novo. É a família, é um problema social, né? A intolerância, a maneira como a gente se refere, as diferenças, etc. Acho que depois a gente pode falar no segundo bloco como é que a gente aborda essa questão, né, com as pessoas envolvidas. Mas então, acho que a gente tem que deixar claro que assim... apesar de ele poder ser vítima também de um tipo de discriminação, ele você não pode tirar generalizar. o pé. Tirar o pé, tratar ele como um coitadinho, como uma vítima. E o professor pode estar atento, né? Como ela estava colocando, o professor dá N aulas, ele tem 40, 50 alunos, mas eu sou professora e ela também, a gente sabe que você vê uma brincadeira rolar, fica atento. Porque a gente percebe, você está dando a matéria, mas de todo modo você está vendo o que está acontecendo na sala. Fica atento, aquilo está se repetindo. Como como é que o outro reagiu? Como é que ficou? Presta atenção nessa criança, ela sai sozinha da sala, como é que é? Ela tem amigos? Quer dizer, não custa.
dar atenção para esse lado também. Não fica tão centrado em passar o conteúdo, né? E, fica atento, porque, inclusive, o ambiente de convivência na sala vai interferir muito com a aprendizagem. Se for um ambiente gostoso, acolhedor, as crianças vão aprender com muito mais facilidade. Sim. Outra coisa que um professor não deve fazer é instalar competição, elogiar uns tantos e desfazer outros, no sentido de ver se ele estimula os alunos a aprenderem mais. Você não sabe fazer isso aí, não sabe fazer essa conta, cara. Exatamente. E aí isso estabelece um clima muito negativo dentro da sala de aula e ele favorece esse tipo de agressão, inclusive. Quer dizer, às vezes o professor, sem perceber, ele também pratica o bullying. Ele ridiculariza um aluno, ele pega no pé, ele faz exato, para se impor, para não sei o que, ele sem perceber ele faz. Então, eu acho que é importante o professor ter uma conduta também, estar atento, o que está, em termos do social da sala, o que está rolando, como é que ele está reagindo, etc., para estar cuidando desse ambiente de convivência e favorecendo a aprendizagem. Tá. E isso que ela falou, eu só quero também acrescentar, claro. Exatamente nesse mesmo sentido, porque isso que eu estou dizendo, que é essa coisa que você já pega na sociedade, esse clima da intolerância, quando você estimula a competição, ou, por exemplo, quando você é um professor de educação física e que você vai para a quadra e joga a bola na quadra, fala, vamos fazer um jogo, e você já vai selecionando aqueles alunos que já tem o protótipo do menino que joga bem, né? E você acaba dando uma bronca a mais, ou nem coloca no time aqueles que não têm a facilidade, ou que não sabem jogar bola em casa, sei lá. O fato é que o que acaba acontecendo é que o próprio professor vai reforçando, por exemplo, no caso dos estereótipos corporais, a aula de educação física pode ser um momento em que aquele que vai ser o agressor percebe realmente, aquele ali é um fracote, é um maricas que não sabe jogar bola, e o professor reforça isso na medida em que ele também não estimula esse aluno naquilo que deveria estimular, que são jogos cooperativos e não jogos competitivos. Né? E aí você acaba dando aí um belo pano para uma manga danada, né? Bom, vamos fazer aqui uma pausinha na nossa conversa, a gente volta já para falar sobre como a gente deve agir. Muito bem, identifiquei um caso, o que eu faço agora? Vou fazer um intervalo rápido, o programa Educação Brasileira volta já. O programa Educação Brasileira está de volta. Hoje o nosso tema é o bullying e o cyberbullying, um problema presente em praticamente todas as escolas. Nossas convidadas são a antropóloga Carla Cristina Garcia e a psicóloga Maria Isabel da Silva Leme. Bom, a gente falou aqui de bullying, de uma definição geral. O cyberbullying é a mesma coisa, só que se dá na internet, é isso? Quem estuda mais? Você estuda, você estuda mais o cyberbullying? Eu estudo mais o conflito interpessoal entre crianças e adolescentes. Mas o cyberbullying é mais recente e ele se distingue porque ele é mais covarde, num certo sentido, em que a identidade fica mais preservada de quem agride. Do agressor. Exato. Então, eventualmente, você descobre, você localiza pelo protocolo IP de que máquina saiu, parará, mas é muito mais complicado, né? E nem sempre a coisa anda nesse sentido. Então, o que eu vejo como peculiaridade, ele se distingue porque, e que me faz pensar, é aquele aspecto do bullying, ele se mostrar corajoso, ele se mostrar engraçado, etc. Isso se perdeu. A motivação é diferente, porque a palavra, né, que a gente não traduz a palavra bullying, né, mas o bully é o valentão, né? É o valentão, exato, o atormentador. O atormentador, né? Isso, o assediador. Em Portugal eles falam assédio para bullying, eles traduzem, aqui não se traduz. E é o assediador, exatamente. Mas é que a palavra vem do valentão, né, do briguento, né, da palavra bully. Então, o cyberbullying, ele muda nesse sentido, de que a motivação de quem agride fica um pouco mais complicada, né? Ele quer se proteger, ele quer agredir sem sofrer as consequências. Não que o bullying nas outras queira, por isso que ele disfarça em brincadeira, mas eu acho que é até mais covarde, mais perigoso, eu acho. Me impressiona mal. Qual é que é o mais comum? É por e-mail ou é na rede social? Na rede social. Na rede social. Acho que porque os meninos estão todo o tempo agora na... Porque além dele ser... Ele tem o componente da covardia,
Entretanto, na rede dissemina muito mais rápido, todo vira um mundo viral. fica sabendo. Você filma uma certa situação com alguém, com seu celular, chega na sua casa, coloca aquilo na internet e daqui a pouco tem 3 milhões de pessoas que já viram a situação vexatória pela qual passou uma pessoa. E aí o objetivo, né, do assediador foi mais do que alcançado. Porque aí, gente que não conhece aquela pessoa, que não é nem do círculo de amizades daquela pessoa, tá rindo, tá fazendo comentários. Quer dizer, o cyberbullying, nesse sentido, ele é um vírus mesmo, né? Assim, não é só o post viral, mas ele é uma coisa que daí o atingido, né, a vítima, não tem nem como dizer não, né? Não dá para, por exemplo, para o professor, para alguém sentar, olha, este grupo aqui está te assediando, vamos conversar, fazer uma terapia de grupo. Não dá para você pensar em nada, quer dizer, é muito mais cruel, num certo sentido, né? E talvez a covardia, né, de você estar por trás de um endereço IP torne isso, do meu ponto de vista, mais cruel, porque se torna aí uma piada social, mundial, intergaláctica, que aquele que foi ofendido, fala, bom, e agora? Né? No Japão devem estar achando que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então, você tem aí uma consequência de efeito dominó literal. É muito complicado. E o próprio controle disso, vamos supor, né, que se a gente tiver que pensar num jeito de você conter, isso é muito mais difícil, porque à medida que a pessoa vai se escondendo atrás desse endereço, dá um trabalhado. Nossa Senhora. E agora aí a ação é de quem? É da família? Em geral, a iniciativa sai da família. Porque a escola, até onde eu sei, a escola não se julga responsável, não aconteceu dentro do seu recinto, entendeu? A escola já tem uma atitude complicada, é isso que eu estou dizendo, normalmente com relação a essa parte do convívio, etc., sim, de se responsabilizar por isso. Então, se acontecer fora dos muros da escola... A responsabilidade por esse comportamento dos seus alunos. E fica com medo, inclusive, quando ela é privada, de que aquilo venha a repercutir para a sua penetração, entendeu? Então, teve uma mãe que me ligou há uns 2 anos atrás, que ela surpreendeu, a filha se queixou, etc., ela clicou no celular, a filha sendo assediada na saída da escola, os seguranças da escola pediram o celular dela e apagaram as fotos. Ou seja, eles têm medo de que é uma escola bastante afluente, conhecida, etc., e que tem medo da propaganda negativa que isso possa representar. Então, a escola ela precisa assumir um papel que ela não está assumindo, não. Que, até onde eu sei, não vem assumindo, de tomar as providências. Agora, o que eu acho que, se der para a gente já falar nisso, eu acho que não é tão, eu acho que a escola pode prevenir isso. De tal modo que ela não tenha nem que ir atrás de um dono do site e ter que resolver. Eu acho que se ela conversar com os alunos sobre isso, sobre as regras de conduta, como é que uma pessoa deve se comportar com a outra, os limites, etc., que fazer com que os alunos se expressem e participem das decisões, das regras de conduta, eu acho que vai ser muito mais eficiente. Mas isso funciona? Funciona. Tem experiências que funcionam, que... Sabe por que funciona? Porque se você se sente responsável pela decisão, você segue porque você acha ela certa. Se não, você segue porque você tem medo de ser punido. Então, se não tiver câmera, se o funcionário não estiver lá olhando, etc., você não obedece. Ao passo que se você ajudou a decidir, você acha que a regra é justa, é muito mais provável que você se responsabilize por ela e siga. Então, eu acho que é esse sentido de compromisso que a escola precisa fazer com que os alunos sigam. Veja bem, vamos colocar aqui uma situação numa escola pública, de uma periferia, que, sei lá, não tem câmera, não tem segurança o tempo inteiro, tá certo? É uma escola que não tem tanto recurso como uma escola privada, ou mesmo uma escola. Tem escolas públicas que têm câmera, que tem bastante controle, principalmente as maiores, né? Mas tem escola que não tem isso aí. E como é que a escola se compromete? Você acha que a escola deve orientar os professores a falar isso com os alunos? A conversar, a promover. Quer dizer, eu acho que a coordenadora pedagógica, ela pode promover, ela e a direção. Eu acho que fica difícil para um professor encabeçar essa iniciativa, tem que partir da gestão. Vamos promover encontros, vamos reservar um tempo para discutir nosso convívio aqui. E aí também, né, a outra ponta disso é a própria formação do educador. Então, raros são os cursos de licenciatura
das mais variadas ou áreas. pedagogia. Exato. Ou de pedagogia, que tem uma disciplina, ainda que seja optativa, sobre ética e convivência social. Quer dizer, que você quando você está formando o professor, você já tem que colocar, do meu ponto de vista, na formação dele, discussões sobre sexualidade, discussões sobre corporalidade e ética e convivência, porque então, na própria formação dele, ele já vai entender que é responsabilidade dele também ensinar a convivência social, ensinar sobre a ética da convivência e etc. O que vai significar que também, quando ele tiver, pelo menos no plano do ideal, né? Já na sua vida como professor, no seu cotidiano, que isso componha o seu dia a dia. Pelo menos ele teve um alerta lá na faculdade, alguém que abriu os olhos e tal. Claro, porque ele começa a trabalhar, aí tem a orientadora que fala, olha, nós temos que fazer tal coisa. Quer dizer, que pode soar estranhíssimo para aquele professor que não passou longe de discutir essas questões na faculdade. Se você já começa, porque é um problema social, e, portanto, tem que estar em todas as pontas do ensino, né? Desde de pequenininho até a formação desse cara na faculdade, tendo disciplinas obrigatórias, optativas, que tratem da convivência social, da ética, das várias possibilidades de ser humano, né? Que também falta na formação do professor. Tá, bom, mas aí, vamos dizer, você está falando de prevenção, mas aí a coisa aconteceu, está acontecendo. O que eu faço? Quem que faz alguma coisa? É a escola, é o pai, vamos supor que o pai fique sabendo, mas às vezes o pai não chega ao pai. Qual é a atitude que tem que ser tomada? Como resolver uma situação dessa? Ou com meninas ou com menino? Como resolve isso? Olha, eu tenho 2 colegas da Unicamp que eu adoro uma coisa que elas falam, que o professor muitas vezes trata o conflito como seu. Vamos parar com isso? Sabe? Você está tratando como se fosse seu e não do outro. E o professor tem que estar entendendo que o conflito é do aluno. E então o papel dele não é vamos parar com isso, que inclusive é péssimo. Não é ele que vai resolver o conflito. Exato, exatamente. Mas eu acho que ele tem que ajudar eles a resolverem o conflito. O que está acontecendo é uma pergunta muito mais apropriada, entendeu? Aqui, exato. O que ele fez? Está certo? O que você acha? Perde um tempinho com aquilo. Não é assim do arco da velha, tá certo? Vamos ouvir, vamos tentar conciliar os interesses, o que está rolando. Não é só com o bullying, com qualquer conflito. E a tendência do professor é fazer isso, de pegar e já vamos parar com isso. Eu acho porque para ali, mas lá fora continua. Continua, exatamente. Ou então vai acabar na diretoria, porque ficou tão grave, né, que a coisa ela vai acabar em outra instância. E passará de terceirizar também a educação, quer dizer, tem algumas coisas que acontecem na dinâmica da escola, então está ciente. E eu acho que, inclusive, se educa o ser humano para ser bom pai no futuro, bom cidadão, bom colega, quer dizer, ter uma ideia de não atormentar filho, porque às vezes os pais também não sabem ser pais. Como não sabe ser professor, também as pessoas não aprendem. Né? E o filho não vem com manual. O filho não vem com manual e o pai não vai na escola, né? Exato. Então, vai tudo muito por ensaio e erro. Então, acho que a gente deve educar, acho que nesse sentido, de convivência mesmo. E não tratar o conflito como seu. Então, fazer as crianças enxergarem o que está acontecendo ali, o que está em jogo, os direitos, é uma boa oportunidade para aprender. Outra coisa que também tem funcionado é mediar, quer dizer, agora estão fazendo, a Secretaria do Estado está fazendo a formação do professor mediador. Já fez do diretor, quer dizer, aprender a mediar. Isso aí também não é tão simples. Né? Isso precisa ser ensinado, aprendido, né? Exatamente, como ela estava colocando, não é? E eu acho que talvez uma disciplina, não sei, mas agora que o professor já está na ação, saber mediar e saber localizar. Como eu disse, ficar atento, essa brincadeira continua, é sempre os mesmos atores que estão em jogo aqui, são os mesmos personagens, como é que essa coisa está rolando? É uma coisa assim, bullying, se caracterizou um bullying. Saber reconhecer. Porque eu me lembro quando comecei como professora na universidade de ver certas brincadeiras, ficar incomodada, mas não saber o que estava acontecendo direito, ter que prestar atenção, né? De ver recadinho na lousa assim, sabe? Uma coisa estranha, dizer, o que será isso? Né? Até a gente acontece. O bullying acontece porque também tem bullying para professor, né? Tem. Assim, você tem um professor que é aquele alvo de todas as piadas. Às vezes abrem um site caçoando dele. Caçoando dele recorrentemente, você não sabe que sala que é. Né? E aí o professor também não sabe lidar com isso, acaba pedindo
para sair daquela escola, se sente super mal, às vezes quer desistir do magistério, porque ele sofre terrivelmente com as piadinhas que fazem a respeito dele. Sim. Então, o bullying, ele é um dos componentes dessa tensão que a gente vive dentro da escola, que é uma tensão que, enfim, qualquer grupo social que convive muito tempo tem, né? E a violência simbólica, enfim, a violência que pode se traduzir no aluno dando um tiro no professor, do professor dando um tapa no aluno, dando aqueles castigos de fica aí atrás da porta o dia inteiro. Ou passar a perseguir aluno. Passar a perseguir o aluno na matéria. Você tem aí vários componentes. Quer dizer, por que também tem um professor que persegue tanto aquela pessoa? Né? Alguma coisa tem atrás. Então, às vezes o bullying pode partir do professor também, não? Pois aí é que tá. Porque às vezes, né, quando a gente começa a conversar e aprofundar um pouco mais essa questão, fica parecendo que a crueldade é só da criança, do adolescente. Quando você pode sim ter alguém que tem um problema, que cisma com aquela pessoa, sabe Deus por quê, com aquele adolescente, e pega no pé, e humilha, e dá nota baixa sem nenhuma razão, e fica todos os dias atormentando aquele aluno por uma razão que parece ser de educação, mais difícil quando de não achar, é. Hein? Esse bullying é mais difícil. É mais difícil, inclusive, de se provar, né? Mas também pode causar um problema terrível para o aluno que é assediado também pelo professor. Então, essa coisa da mediação, o tipo de formação que a gente precisa ter nas licenciaturas e na pedagogia, desse compromisso que é você ter uma profissão como é a do magistério, complicada porque ela não é uma profissão qualquer, tendo em vista que ela tem esse caráter que não é um caráter de mercado, mas é um caráter vocacionado, porque você resolveu ser professor por uma série de razões. Né? Que não é até sacerdócio, né? Fica assim, que não é só a razão... ninguém pensa em ficar milionário sendo professor. Claro. É uma carreira vocacionada e que implica, portanto, que você também preste atenção o tempo inteiro no que você faz, no que você promove, tanto em relação à na convivência que você tem com o aluno, quanto o que os alunos estão fazendo entre eles, né? E isso faz parte, sim, da nossa profissão, né? Então tem que, quer dizer, vamos para a gente concluir, quer dizer, é responsabilidade, sim, da escola, é responsabilidade, sim, do professor perceber, aprender a lidar com isso aí. A gente pode fechar. Sim, mesmo sendo difícil, que ele tem várias tarefas para fazer ao mesmo tempo, muito aluno, ele tem que pegar e estar atento, quer dizer, eu acho que, porque, inclusive, vai facilitar o trabalho dele, um bom ambiente de convivência, não é? Muito bem. Claro. Bom, obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa. Espero que vocês continuem trabalhando com o tema, né? Porque esse tema acho que vai ser difícil, né, de eliminar ele da... não tão rápido, né, quanto a gente gostaria. Ele é tão antigo e acho que vai continuar entre a gente, então a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Com certeza. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada a você.